nem pretendo utilizá-lo como um todo. Bom, da liderança do PSOL. Senhor presidente Luiz Couto, senhoras e senhores parlamentares, servidores, hoje, no final da manhã, nós colocamos aqui no Salão Verde uma instalação produzida com a nossa capacidade artesanal e criativa, que intitulamos Pódio da Cumplicidade. E, para falar de algo que estará nas nossas retinas, corações e mentes de maneira massiva nas próximas 3 semanas, evidentemente o escopo, a base era aquele pódio olímpico. Só que esse pódio da cumplicidade se referia a uma modalidade nada esportiva, que é o que se verifica agora, ainda aqui nessa casa, a modalidade proteção a Eduardo Cunha, ou protelação. Vossa Excelência nos honrou lá com sua presença, sempre ativa, sempre crítica, sempre voltada para a ética e a cidadania, e pôde observar. E, infelizmente, tivemos que colocar no mais alto do pódio, como medalha de ouro, o novo presidente dessa casa, Rodrigo Maia, que tem sido muito movediço em relação à conclusão final pelo plenário soberano do processo contra Eduardo Cunha. Processo que, aliás, de novo por falar em Olimpíadas, já é recordista nessa casa, completando hoje 294 dias de tramitação desde a representação do PSOL e da Rede, em 13 de outubro do ano passado. Na medalha de prata, não podemos deixar de colocar o executivo, o poder executivo, que interfere sim nessa casa, influencia, e que é hoje um executivo temeroso de Eduardo Cunha, talvez temendo as delações ou aquilo que o jornal Estado de São Paulo trouxe ontem. Cunha prepara dossiê sobre seus aliados políticos, sobre essa velha política decrépita onde a fronteira absolutamente necessária entre o negócio privado e o interesse público está derrubada, está completamente perdida. E isso acontece com as melhores famílias políticas, infelizmente, até mesmo no campo da esquerda. Pois bem, a medalha de prata, portanto, para o executivo temeroso, e a medalha de bronze para algo que nos espanta. Depois desse processo todo e da decisão em relação aos recursos, e aí também há um recorde de recursos de Cunha na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a gente vê aqui um silêncio, uma omissão muito suspeita de várias lideranças partidárias. A rigor, quem se manifestou aqui pela imediata colocação na ordem do dia e apreciação da decisão do Conselho de Ética pela cassação de Eduardo Cunha foram PSOL, Rede, PT, PPS e PCdoB. Não ouvi, salvo engano, nenhum outro partido nesta tribuna, em plenário, diante do presidente Rodrigo Maia, colocar a urgência, o imperativo de se apreciar a cassação de Cunha. Virou objeto de barganha. Por quê? Quando o presidente Rodrigo Maia fala que só vota essa matéria, ainda que lendo o processo, lendo a resolução do Conselho de Ética na segunda, vamos aguardar, vamos esperar que o que ele disse aqui se cumpra. Mas só coloca para votar depois da 257, ele está propondo, na verdade, uma situação de refém. Os direitos dos servidores públicos estão atacados pela 257, ficam como instrumento de barganha para se protelar a apreciação da matéria Cunha, que não tem nada a ver com a pauta que é do interesse do Executivo, com a questão econômica stricto sensu. É claro que corrupção tem sempre a ver com questão econômica, mas nesse caso é algo da sobrevivência e da dignidade do próprio parlamento. Então há uma operação mesmo de protelar, inclusive agora uma conta numérica e falaciosa que é muito estranha e me parece, de novo falando de Jogos Olímpicos, que é um jogo olímpico combinado. O Centrão, no subtexto, ao pé do ouvido, de maneira solerte, tem dito que quando estiver para ser apreciado aqui no plenário o processo contra a Cunha, ele vai retirar os seus e diz que
200 deputados não comparecerão. Claro que é um número inflacionado, é um número de pressão, é um número de jogo para que não se coloque isso em pauta nunca. Então sobrariam o quê? 308 deputados. Já o presidente Rodrigo Maia diz que só aprecia a matéria quando lhe aprover e se estiverem pelo menos 400 deputados presentes. Ora, primeiro ponto é, como é dever do presidente, como foi pedido por 12 líderes partidários na reunião do Colégio de Líderes, pena que aqui muitos desses não tenham se manifestado ainda, mas colocar na pauta. Eu duvido que os deputados se ausentem, pelo menos nesse quantitativo, porque o ausente, salvo reconhecida situação de saúde, que pode atingir 2 ou 3, ele estará se condenando à execração pública. Fugiu do julgamento de... Para encerrar, presidente. Portanto, esse momento é muito grave, é muito difícil. É bom lembrar também que Eduardo Cunha ainda tem as regalias de deputado, né? Não sabemos onde ele está morando, se é num funcional, se é na reserva técnica bem confortável que a Câmara tem, como ele tem se deslocado, foi ao Rio outro dia, e fica assim como um fantasma pairando. É uma questão política já resolvida, mas que precisa da chancela definitiva desse parlamento, em nome dos bons trabalhos da Câmara. A tal pacificação da Câmara, que é também algo difícil numa sociedade conflituosa como a nossa, e com as representações distintas desses interesses em conflito, mas ainda assim um clima minimamente harmonioso, exige a solução definitiva dessa questão. Vamos aguardar que a semana que vem haja, de fato, passos importantes. Senão o pódio vai ser colocado ali. E essas medalhas nado-olímpicas ninguém deve querer receber.